Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Matemática Olímpica Fácil. Meu nome é Felipe Cagliari. No vídeo de hoje a gente vai resolver essa questão que caiu da questão da FUVEST do ano de 2020, da segunda fase. É a questão 6 do item B, tá? A questão refere-se a conceitos de números complexos, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a questão diz. Ó. Determine o lugar geométrico dos pontos Z no plano complexo, tais que Z é diferente de menos 1, tudo bem? E Z menos 1 dividido por Z mais 1 é um número imaginário puro. Bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que saber duas coisas, né? São dois pré-requisitos para a gente resolver essa questão. O primeiro pré-requisito é a gente saber o que significa um lugar geométrico. Tá? Lugar geométrico dos pontos no plano, né, é um conjunto de pontos que satisfaz uma determinada propriedade. Por exemplo, vamos botar aqui, a circunferência é um conjunto de pontos em que todos os pontos da circunferência estão equidistantes do centro, ou seja, está à mesma distância do centro. E essa distância entre o centro e um ponto qualquer da circunferência a gente chama de raio. Tudo bem? Então, essa é a definição da circunferência. Então, a circunferência é um lugar geométrico que satisfaz em que todos os pontos, né, desse conjunto está equidistante do centro. Então, você tem a circunferência é um tipo de lugar geométrico. Outro tipo de lugar geométrico, você tem a elipse, né? Qual é a propriedade da elipse? Ó, vamos relembrar? Você tem aqui, ó, dois focos, né, que a gente chama de foco F1 e F2, e a elipse possui uma seguinte propriedade, é que todos os pontos da elipse, qualquer ponto M da elipse, né, quando você soma a distância do ponto M com o foco F1 e soma com a distância do ponto M ao foco F2, né, essa soma vai dar sempre uma constante, tá? Para qualquer ponto P que você tem da elipse. Então, você tem uma determinada propriedade da elipse e, por isso, a elipse também é um lugar geométrico, beleza? Outro exemplo de lugar geométrico, a hipérbole. Você tem lá uma circunferência, você tem lá o plano, né? Tudo bem? Você também tem os focos F1 e F2 da hipérbole. E a hipérbole possui a seguinte propriedade, para qualquer ponto M da hipérbole, né? Qualquer ponto M da hipérbole, você tem que, quando você pega a diferença entre a distância do ponto M até o foco F1, né? Menos a distância do ponto M até o foco F2, essa diferença vai dar sempre uma constante. Tudo bem? Então, você também tem a hipérbole também um exemplo de lugar geométrico, beleza? Então, o lugar geométrico dos pontos P são um conjunto de pontos que satisfaz determinada propriedade. A gente vai ter que achar qual é essa propriedade, tudo bem? Bem, ele fala o seguinte, esse conjunto de pontos ele tem que ser diferente de menos 1, tudo bem? No plano complexo. E o número Z menos 1 dividido por Z mais 1 tem que ser um número imaginário puro. Aí entra o outro pré-requisito. É saber o que é um número imaginário puro. O número imaginário puro é um número complexo que possui a parte real igual a zero. Tudo bem? Então, por exemplo, quais são exemplos de imaginário puro? Você tem I, 2I, 3I, I sobre 2, I sobre 3, I sobre 4. Todos esses têm apenas a parte imaginária. A parte real é zero. Tá? Exemplo de números que não são imaginários puros. Por exemplo, 5 mais 2I. Tá? Você tem a parte real, que é 5, e você tem a parte imaginária, que é 2i. Beleza? Portanto, esse número não pode ser um número imaginário puro, porque a parte real não é 0, é 5. Beleza? Então, você tem a definição de um número imaginário puro. Então, ele quer saber o seguinte, qual é a condição, né, que os números complexos Z devem satisfazer no plano complexo para que o Z menos 1 dividido por Z mais 1 seja um número imaginário puro. Beleza? Tá? Então, para a gente achar essa condição, a gente vai supor que os números complexos aí podem ser escritos da forma Z mais YI. Tá? A gente vai achar a propriedade, vai ser o quê? Vai ser uma equação que envolve x e y, tá? Que envolve a parte imaginária com a parte real do número complexo z, beleza? Só que para a gente achar essa condição, a gente vai ter que ver o que significa esse número complexo aqui, ó, z menos 1 dividido por z mais 1. Como é que a gente pode reescrever ele, né? Tudo bem?
Como z é da forma x mais yi, então z menos 1 dividido por z mais 1 vai ser o quê? Ó? Vai ser o z, que é x mais yi menos 1, né? Dividido por z, né? No caso aqui, que vai ser x mais yi mais 1, beleza? Isso daqui, reorganizando, eu posso juntar esse menos 1 com esse x, né? A parte real com a parte real, tudo bem? Então vai ficar x menos 1 mais yi dividido por x mais 1 mais yi, beleza? Agora você tem o quê? Uma divisão de dois números complexos. Né? E como é que eu efetuo essa divisão? Bem, eu tenho que lembrar que o i é raiz quadrada de menos 1, tá? E nos reais, eu tenho uma raiz quadrada, e quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, né? Quando eu vou dividir dois números reais, lembra? E eu tenho uma raiz quadrada no denominador, eu faço o quê? Eu faço um processo de racionalização, né? Para dividir, para ficar o denominador livre da raiz, beleza? Aqui também é a mesma coisa, ó. Lembrando como i é a raiz quadrada de menos 1, é como se eu tivesse, no lugar desse i aqui, como se eu tivesse uma raiz de menos 1, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse número complexo aqui, ó, que é o x mais 1 vezes mais yi, tudo bem? Então, ó, multiplicando pelo conjugado aqui, do número complexo, qual é o conjugado do número complexo x mais 1 mais yi? Vai ser o x mais 1 menos yi, né? Que eu troco o sinal apenas da parte imaginária, tudo bem? Então, ó, multiplicando em cima e embaixo por x mais 1 menos yi, o que a gente vai obter? Ó, em cima, a gente vai obter a seguinte coisa, ó, z menos 1 dividido por z mais 1, né, vai ser igual a... Eu vou aplicar aqui a distributiva, só que eu vou precisar de uma atenção a mais de vocês, porque eu vou fazer uma distributiva de um modo diferente, para economizar espaço, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Vou fazer esse x menos 1 e vou multiplicar por x mais 1. Ó, multiplicando x menos 1 por x mais 1, eu vou obter o quê? X ao quadrado menos 1. Tudo bem? Agora, ó, vou pegar esse x menos 1 e vou multiplicar por esse menos yi. Vai dar o quê? Ó? Vai dar menos x menos 1 vezes yi. Agora eu já terminei de fazer as operações com x menos 1. Agora eu vou fazer a operação com yi, tudo bem? Ó, yi, vou pegar esse yi e vou multiplicar por x mais 1. Então vai ficar mais x mais 1 vezes yi. E por fim, eu vou pegar yi e vou multiplicar por menos yi, tá? Então mais com menos vai dar menos. Vai ficar o quê? yi ao quadrado, tá? Só que yi ao quadrado é o quê? É y ao quadrado vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar y ao quadrado vezes menos 1. Logo, a gente vai ter menos y ao quadrado vezes menos 1. Tudo bem? Com a regra com menos que está na frente. Beleza? E aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai ficar o quê? Ó? Vai ficar x mais 1, tá? Mais yi vezes x mais 1 menos yi. Aqui eu tenho o quê? O produto de uma soma por uma diferença. Tá? Considerando que o x mais 1 é o primeiro termo, tá? E o y e i é o segundo termo. Então, aqui eu tenho algo da forma a mais b vezes a menos b, tá? Onde a vai ser x mais 1 e o b vai ser o quê? Y. Tudo bem? Então, você vai ter a mais b, que é o x mais 1 mais y, e vezes a menos b, que é o x mais 1 menos y. Beleza? E para fazer a multiplicação, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que o a aqui no caso é o x mais 1, né? Então vai ficar x mais 1 ao quadrado menos o b ao quadrado, que vai ser o quê? O y ao quadrado. Só que o y ao quadrado é o quê? É y ao quadrado vezes i ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar y ao quadrado vezes menos 1. Então vai ficar, tudo bem? Então vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado vezes menos 1. Beleza? Certo? E aí, ó, agora como é que a gente vai fazer? Z menos 1 dividido por z mais 1 vai ser igual a, olha aqui, menos y ao quadrado vezes menos 1. Vai dar o quê? Vai dar menos com menos, vai dar mais. Tudo bem? Então vai ficar mais y ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou agrupar agora as partes reais. Tudo bem? Vou agrupar também as partes complexas do número. Beleza? Quem são as partes reais? Ó, você tem x ao quadrado. Aqui você tem menos y ao quadrado vezes menos 1, que vai dar mais y ao quadrado. E aqui você também tem menos 1.
Tudo bem? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Isso daqui é a parte real. Agora, a parte complexa. Ó, a parte complexa, a gente vai ter o seguinte, ó, menos x menos 1 y, né, yi, mais x mais 1 yi. Eu vou colocar esse yi aqui em evidência, tudo bem? Vai ficar como? Ó? Vai ficar yi, aqui eu tenho x mais 1, tá? E aqui eu tenho menos x menos 1. Né? Então, passando esse menos para dentro, a gente vai ter o seguinte, ó, menos com mais dá menos, então vai ficar menos x. E esse menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 1, tudo bem? Então você vai ter menos x mais 1, beleza? Tá certo? E aí você vai ter o seguinte, ó, z menos 1 dividido por z mais 1, né? 1 vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tudo bem? Que é a parte real, mais o que? yi vezes o que? X, agora esse x vai cortar com esse menos x, tudo bem? Esse x vai cortar com esse menos x, vai dar 0. E esse 1 mais 1 vai dar 2. Então, vai ficar 2yi, beleza? 2yi. Dividido pela parte que está no denominador, que é x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? E aí, agora eu vou separar a parte real da parte imaginária em duas frações. Então, aqui vai ficar como? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, dividido por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é essa parte real aqui, beleza? Mais 2yi dividido por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é a parte imaginária, beleza? Lembrando que o denominador está dividindo todos os termos do número, beleza? Então, vai dividir a parte real e vai dividir a parte imaginária, beleza? Então, a parte real vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. E a parte imaginária vai ser 2yi dividido por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? Como esse número deve ser um número imaginário puro, né, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a parte real igual a 0. Só que para essa fração aqui, ó, aqui é a parte real ser 0, o denominador da fração tem que ser 0. Tudo bem? Então, você vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 vai ter que ser igual a 0. E aí, ó, passando esse 1 para o outro lado, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ter que ser igual a 1. Essa equação, ela representa um círculo, cujo centro está na origem e cujo raio é 1. Então, pessoal, a gente acabou de achar o lugar geométrico que satisfaz essa condição aqui dada no enunciado, que é o quê? É um círculo de centro na origem e raio 1. Porém, temos que lembrar um detalhe muito importante. Esse círculo ele está excluindo o ponto z igual a menos 1. Lembrando que esses pontos z aqui tem que ser diferente do menos 1. Por que ele tem que ser diferente do menos 1? Porque, olha só, quando eu olho para esse número z menos 1 dividido por z mais 1, se eu faço z igual a menos 1, esse denominador aqui dá 0. Tudo bem? Então, eu não posso ter denominador 0 em hipótese nenhuma. Portanto, eu tenho que excluir o que? O fato do z ser menos 1. Então, qual vai ser o lugar geométrico dos pontos no plano complexo? Vai ser o seguinte, vai ser um círculo de centro na origem raio 1, só que excluindo o ponto z igual a menos 1. Então, ó, no GeoGebra, aqui você tem a representação desse círculo, tudo bem? Ó, vai ser um círculo com centro na origem e raio 1, onde o ponto A igual a menos 1, ele está fora desse círculo. Então, portanto, eu tenho uma bolinha branca aqui no ponto menos 1, 0. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, onde a gente vai resolver mais uma questão da FUVEST.